Olá, meus amados, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus estenda as mãos dele do céu e abençoe eu, você e todos os nossos familiares. Que o grande amor de Deus esteja sempre nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos mostre o caminho a qual devemos seguir. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com você um texto sagrado que o Senhor Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar ele com você. Esse texto sagrado está em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versos de número 10. Meus amados, você que ainda não é inscrito no nosso canal, o canal Pastor Cícero Antônio, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, se você ainda não é inscrito, você se inscreva no nosso canal. Depois de inscrito, você acione o sininho e escolha a opção todas. E também você deixe o seu joinha no nosso canal para que o canal cresça e outras pessoas venham participar das bênçãos de Deus através da palavra santa de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, o texto sagrado diz assim, olha: mas agora ela foi revelada a nós, por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Meus irmãos, nesse texto, nós encontramos um profundo ensinamento sobre a missão de nosso Senhor Jesus Cristo e a transformação que ele traz a nossas vidas. O versículo nos lembra que, com a vinda de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ele se revelou ao mundo não apenas como um mestre ou como um profeta, mas como Salvador. Sua presença trouxe-nos esperança. Ele nos trouxe uma viva esperança em meio ao desespero. Ele trouxe luz em meio à escuridão. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele não veio apenas para nos ensinar, mas para nos redimir e restaurar o nosso relacionamento com Deus. O aparecimento do Senhor Jesus, o aparecimento de Cristo, ele veio nos restaurar, veio nos trazer de volta, veio nos dar um novo relacionamento com Deus. Quando ele está aqui falando, mas agora ela foi revelada a nós, está falando dessa salvação que foi revelada a nós através do glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse evangelho, meus amados, nos dá vida eterna e é pelo poder desse evangelho que o Senhor Jesus trouxe para nós que nós vamos herdar a vida eterna, porque como o Senhor Jesus venceu a morte, ele também nos deu essa garantia. Através dele, por ele, eu e você também iremos vencer a morte. O Senhor Jesus, ele aboliu a morte. Isso significa que a morte, que antes reinava com seu poder, já não tem mais o domínio
sobre aqueles que creem no Senhor Jesus, sobre aqueles que aceitaram esse evangelho que ele veio nos revelar. Nós vencemos a morte por meio do evangelho. Ele acabou com o poder da morte por meio do evangelho. E por meio do evangelho, ele, Jesus, ele nos revelou uma vida que dura para sempre. Meus amados, Jesus, ele tem o domínio da morte. Ele está com esse domínio. Jesus, o Senhor Jesus, ele aboliu a morte. Isso significa que a morte, que antes reinava com poder, já não tem mais esse domínio sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. E através da sua ressurreição, ele venceu a morte e nos ofereceu a vida eterna. Isso não é apenas uma promessa, meus irmãos, uma promessa futura. É uma realidade que começa aqui, agora. Nós somos chamados a viver em liberdade, sabendo que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida plena com Deus. A morte é uma mudança. O Senhor Jesus, ele nos promete que ele vai nos dar um corpo glorioso. E isso eu só vou conseguir através do poder do evangelho que o Senhor Jesus revelou para mim. Ele acabou com o poder da morte. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele acabou com o poder da morte. E por meio do evangelho que nós lemos, do evangelho que nós pregamos, do evangelho do Senhor Jesus, da palavra viva do Senhor Jesus, ele revelou a vida que dura para sempre. Ele revelou a vida eterna. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver em liberdade, sabendo que a morte não é o fim, mas é uma transição para a vida plena com Deus, para a vida eterna em Cristo Jesus. Glórias a Deus. A luz da vida e da imortalidade chamada Jesus, o versículo também nos fala sobre a luz que Cristo trouxe, uma luz que revela a vida e a imortalidade. Essa luz ilumina nosso caminho e nos guia em meio às trevas deste mundo. Como cristãos, somos chamados a refletir essa luz e viver de maneira que glorifique a Deus e traga esperança aos que nos cercam. A imortalidade que recebemos em Cristo nos dá um propósito e uma nova perspectiva sobre a vida. Glórias a Jesus. Meus irmãos, à medida que encerramos a nossa reflexão, eu convido você a se perguntar: como estamos vivendo a luz do Evangelho? Estamos refletindo a luz de Cristo em nossas vidas? Que possamos lembrar sempre do sacrifício do Senhor Jesus e da nossa vida que Ele nos oferece. Da nossa vida, de uma vida nova que Ele, Jesus, nos oferece. Uma vida eterna com Ele. Vamos sair daqui hoje determinados a viver com esperança, alegria e propósito, proclamando, meus amados irmãos,
a verdade do Evangelho que dá vida ao mundo. É a palavra de Deus, é o Evangelho da salvação que nos conduz à vida eterna. Mas agora, ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Glórias a Jesus. Meus amados, que esse Evangelho seja a nossa vida. Que esse Evangelho seja Cristo em mim e em você. Que esse Evangelho nos dê vida e vida em Cristo Jesus. Que o Evangelho de Deus resplandeça no meu coração e que de mim essa palavra de vida encontre outra pessoa e esse Evangelho dê vida para outras pessoas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor, eu sei o que a Tua palavra salva. Eu sei o que a Tua palavra é luz. Eu sei o que a Tua palavra, Senhor, tira todos os meus pecados. Eu sei, ó Pai, que no nome do Teu amado Filho Jesus, quando eu o aceito como único e suficiente Salvador, os meus pecados são perdoados. Não importa, Senhor, quanto mal eu já fiz. O que importa é que eu abri o meu coração, aceitando o Teu Evangelho, aceitando a revelação da vida através do Teu Evangelho, aceitando os perdão dos meus pecados através do Teu Evangelho. E por isso, Senhor, é no nome do Teu amado Filho Jesus, que desde já eu creio na Tua palavra, eu creio no Evangelho e eu creio no sacrifício do Teu amado Filho na cruz do Calvário. E sendo assim, Senhor, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Estende as Tuas mãos e nos abençoa, Pai, para a glória do Teu santo nome. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja sempre do nosso lado, que Deus esteja sempre nos abençoando, eu, você e todos da nossa família. Que Deus esteja sempre nas nossas vidas, nos orientando e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Que Deus abençoe a todos vocês. Seja forte, feliz e vitoriosos no nome do Senhor Jesus.